Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Agora chegamos ao verso 35, ainda estamos no capítulo 15. Eu vou ler até o 44, 35 a 44. Mas alguém dirá, aqui uma objeção, digamos, filosófica. Alguém dirá, como são ressuscitados os mortos? Com que tipo de corpo eles vêm? Tolo! O que tu semeias não é vivificado a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo que virá a ser, e sim um grão nu, quiçá de trigo ou algum dos outros. Então Deus dá a ele um corpo assim como ele determinou. A cada tipo de semente o seu próprio corpo. Toda carne não é a mesma carne. A dos homens é uma, e a carne dos animais é outra, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória dos celestes é uma, e a dos terrestres é outra. O brilho do sol é um, o brilho da lua é outro, e o brilho das estrelas é outro. Aliás, estrela difere de estrela no brilho. É assim também a ressurreição dos mortos. O corpo é plantado em deterioração e é ressuscitado incorruptível. É plantado em desonra e é ressuscitado em glória. É plantado em fraqueza e é ressuscitado em poder. É plantado um corpo natural e é ressuscitado um corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Agora, Paulo apela para a natureza para combater essa objeção. Tá? Que tipo de... Mas eles estavam com essas perguntas querendo negar a ressurreição. Só porque não sabia em que tipo de corpo seria. Mas então ele apela para a natureza. Quer dizer, olha, quando você planta uma semente, não fosse a experiência anterior, você não sabe que mais o que nasce, o que a semente produz, é um corpo totalmente diferente do que a semente. Agora, uma vez que nós já sabemos, então nós plantamos um grão de milho, nós esperamos uma planta de milho, e assim, mas isso é pela experiência. Então, não deveria ser assim mistério para ninguém. Nós plantamos as sementes e para a semente germinar tem que morrer, entendeu? Para qualquer semente produzir uma planta tem que morrer. A semente morre. A semente acaba. Lamento. A semente acabou para poder produzir uma planta, para poder produzir vida. Então, a morte, nova vida, outro tipo de vida. Agora, o verso 39 me interessa por outro motivo. Você sabe que, pela teoria da evolução, todos nós seríamos animais. Olha aqui. Toda carne, verso 39, não é a mesma carne. A carne dos homens é uma, a carne dos animais é outra. Está aí. Não é a mesma coisa. Nós não somos animais. Depois, peixe, claro. Aí ele vai com os corpos também. O sol é uma coisa, a lua é outra, isso é óbvio, não precisa nem insistir. Aí então, agora ele chega àquela dúvida no começo, com que tipo de corpo, enfim, etc. Não. Ele diz, nós aqui, os nossos corpos, serão plantados em deterioração. Isso é claro, você morreu, o corpo imediatamente começa a apodrecer, entrar em deterioração. Mas esse mesmo corpo ressuscitado, isto diz respeito, atenção, isto aqui diz respeito unicamente aos salvos, não aos perdidos.
Os perdidos não vão receber um corpo incorruptível, glorioso, enfim, não, 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 não. Isso aqui é só para os salvos, isso aqui é para nós. Então, o nosso corpo morreu, plantado em desonra, mas levantado em glória. Plantado em fraqueza, mas levantado em poder. Plantado um corpo natural e é ressuscitado um corpo espiritual. Então, há corpo natural e há corpo espiritual. Atenção! O corpo espiritual ainda é um corpo. Ok? É totalmente diferente do que o corpo natural, mas ainda é um corpo. Ainda é um corpo. Só porque a gente não tem costume com essas coisas, se bem que tem pessoas que têm visto entes, espíritos e tal, então a minha própria mãe, quando ela morreu, na noite do dia em que ela morreu, ela apareceu a meu pai. Ele na cama, mas ele viu ela, estava aí ela. Era um corpo, quer dizer, ele viu. Só que, obviamente, era um corpo espiritual, não era um corpo físico. E, assim, não é só, quer dizer, esse tipo de experiências são muitos. Há corpo espiritual. É um corpo. Tá. Prosseguindo, versos 45 a 49. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, veio a ser um ser vivente, o último Adão veio a ser um espírito vivificante. Porém, o espiritual não é primeiro, e sim o natural, e então o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era o Senhor do céu. Tal como o homem terra, assim também o povo terra, e tal como o homem celeste, assim também o povo celeste. Assim como já manifestamos a imagem do homem terra, que manifestemos também a imagem do homem celeste. O primeiro homem, Adão, veio a ser um ser vivente, isso está em Gênesis capítulo 2, verso 7, só para constar. Mas aqui ele contrasta. Adão foi criado com vida, mas o segundo e último Adão, ele confere vida, ele dá vida, ele vivifica. O primeiro, verso 47, o homem era do pó da terra, isso está no texto. O segundo homem era o Senhor do céu. E aqui eu tenho que comentar uma dessas coisas desagradáveis. O texto grego eclético, ora em voga, omite o Senhor, seguindo 2,4% do manuscrito grego de qualidade objetivamente inferior. E não é que as versões modernas, nova versão em linguagem hoje atualizada, enfim, seguem esse texto. Agora vejam, se omitir o Senhor é obviamente um procedimento inferior. Isso enfraquece barbaramente o texto e fazê-lo com base em evidência tão pífia é irresponsável e irrepreensível. Não deveriam nunca fazer isso. O texto é o Senhor do céu. Agora, verso 49. Eu li um pouco diferente do que está na sua Bíblia. Já que tanto o texto recebido, por aí vai aí Almeida Fiel e outros, como o texto eclético, ora em voga, trazem o verbo no indicativo, então você lê manifestaremos na sua Bíblia. Com isso, praticamente todas as versões, porque quase todas as versões estão baseadas ou num texto grego ou no outro. Porém, mais que 80% dos manuscritos gregos, incluindo a melhor linha de transmissão, que estou traduzindo, trazem esse verbo no subjuntivo. E é assim que eu traduzi. Que manifestemos também a imagem do homem celeste. Exatamente porque a coisa não é automática. Não é automática. Depende da gente. Você sabe perfeitamente que tem muito crente que não manifesta um homem celeste. Lamentavelmente, a verdade não é cruel. Então, o subjuntivo aqui é o correto. Prosseguindo,
Vamos agora ao verso 50. Eu vou ler até agora, até o verso 58, que termina o capítulo 15. Então, afirmo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e a corrupção não herdará a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num segundo, num piscar de olho, na última trombeta. A trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível se vista de incorruptibilidade e este mortal se vista de imortalidade. Então, quando este corruptível se vestir de incorruptibilidade e este mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida para dentro da vitória. Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? O ferrão da morte é o pecado e o adjunto do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. 50. Carne e sangue não podem herdar o reino. Para você entrar no reino, terá de ser transformado. Você entra no reino, você entra no céu com o corpo glorificado, não com este corpo físico aqui. Não. Por quê? É claro que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Aqui ele fala do arrebatamento. Eu digo um mistério, nem todos dormiram, nem todos vão morrer. O dormir é usado como uma maneira suave de falar da morte. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Num segundo, piscar de olho. É o arrebatamento, assim entendo. Na última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí vai, é necessário, é claro. Quando isso acontecer, então é que se cumprirá essa palavra. Aqui temos 2 textos citados. A morte foi engolida para dentro de vitória. Isso está em Isaías 25, verso 8. Lembrar que este parágrafo inteiro está sendo dirigido a irmãos. Daqui é só para os salvos. Verso 55, onde está, ó morte, o teu ferrão, onde está, ó Hades, a tua vitória. Isso vem de Oséias, capítulo 13, e verso 14. Agora, atenção, por favor. Hades não é o inferno. O inferno é o lago de fogo, é a segunda morte. Hades é a sala de espera onde os espíritos finados aguardam o juízo. No Novo Testamento grego é Hades, no antigo hebraico é Sheol, é a mesma coisa. Menos de 2% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem morte em vez de Hades, seguidos por aquelas versões modernas. Isso aí é triste, lamentável. Então, o ferrão da morte é o pecado. Quer dizer, o pecado que leva à morte. E o adjunto do pecado é a lei. Quer dizer, como nós somos perversos, quando alguém diz, você não pode fazer isso, aí é que nós queremos fazer isso. Quer dizer, então a lei atiça a lei proibindo, então aí o homem perdido quer fazer as coisas que a lei diz. Então, a lei é o adjunto do pecado. Aliás, o pecado é o adjunto da lei. Desculpe aí, eu li mal. O pecado é o adjunto da lei. Mas então, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, fiquem firmes, inabaláveis, sempre abundantes. E com isso, nós vamos terminar o capítulo 15.